né? BIM é diferente do desenho, a gente precisa passar aquilo para um modelo, eu preciso construir aquilo virtualmente. E se não der certo a construção, eu vou te falar, ó, você tem problema no teu projeto. Tem problema, não tá dando certo, a construção não vai acontecer. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação: Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Obras à Frente. Eu sou Pedro Maranhão e hoje aqui eu vou trazer nossos incríveis convidados, a Natália e o Myron da BIMS. Pessoal, se apresenta aí pro pessoal, Natália, Myron. Vamos começar pela Natália. As mulheres primeiro, né? Obrigada, Pedro, pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui e participar. Acho muito legal esse bate-papo. Então, eu me chamo Natália, sou arquiteta, me formei em 2014 e estou aí no mercado desde então, correndo atrás dos meus sonhos e buscando todas as minhas vitórias. Com certeza eu vou chegar lá, onde todos eu tenho certeza que querem chegar também. É isso. Eu sou o Myron, eu sou arquiteto também. A gente gosta de brincar que nos tempos vagos, nas horas vagas, nós somos marido e mulher também, para quem não sabe. Quando dá tempo, nós somos casados. Eu tenho um background de TI, na verdade. Eu saí do TI e vim para arquitetura. Hoje nós temos a nossa empresa. E a apresentação pro pessoal, vamos ficar por aqui por enquanto. Já a gente fala um pouquinho mais. Não, muito bom. Hoje o tema que nós vamos falar é um tema muito importante, aí principalmente para quem trabalha com projetos, né? Que é como se diferenciar no mercado de projetos, né? Hoje a gente vê que muita gente fazendo mais do mesmo, só que a exigência do mercado vem mudando cada vez mais, né? Sim. Então esse é um tema acho muito importante, ele abrange muita coisa, muita gente. Então nós não vamos falar necessariamente sobre tecnologia, mas sim sobre demandas de mercado, né, perspectivas para o futuro e sobre ideias mesmo para conseguir se diferenciar, maneiras onde a pessoa consegue até cobrar um valor que pague o projeto. Eu duvido que tem alguém aqui que está super satisfeito com o valor que tem recebido pelos projetos, né? Acho que todo mundo sabe o quão desvalorizado tem sido para esse pessoal que trabalha muito. Às vezes tem que procurar outras maneiras de conseguir compor a renda, porque só o projeto dá muito trabalho e não é bem remunerado da maneira como deveria ser, né? Então, antes da gente partir para a parte do tema principal, acho bacana vocês explicarem para o pessoal aí como que surgiu, né? Até eu tenho essa curiosidade de saber como que surgiu a empresa. Lógico que depois, no final, vou ter que fazer uma pergunta, né? Para entender, porque como será que funciona uma empresa marido e mulher? Problemas devem acontecer, mas Vamos deixar para o final. aguarde o bloco final. Deixa pro recorte. Depois dos reclames do Plim Plim. É isso, mais ou menos isso. Mas vamos tentar fazer essa narrativa contando um pouco da nossa história. Com certeza. Pra gente tentar ir. Eu gosto das coisas cronológicas. Ótimo. O podcast é de vocês. E o pessoal também, assim, gosta de saber, né? Pra que eu vou dar credibilidade, né? Sim. Eu vou dar credibilidade, quero saber com quem que eu estou, quem eu estou ouvindo, né? Não adianta eu falar, eu tenho uma empresa X, assim, e faz isso e confia em mim, não Não é? é mesmo? Não é assim, a gente tem que, obviamente, validar isso com o nosso background, né? Com certeza. Então, vamos começar assim. Eu me formei no ensino médio em técnico informática, trabalhei com isso durante vários anos, até fim de faculdade. A gente se formou, nós somos da mesma turma, a gente se formou em fim de 2014, 2015. Então eu trabalhei sempre ali ligado à tecnologia, formatando computador, montando computador, fazendo rede, tudo ligado à computação naqueles 10 anos. É meu consultor de TI até hoje, mas... Hoje eu recebi uma ligação, Mário, eu tô comprando tal computador, vê se essa configuração Algumas é legal. vezes já. Vê se essa configuração aqui é boa para o que eu vou fazer. E aí foi isso. E aí eu me vi, na época, eu sou bolsista de faculdade, eu me vi ali me inscrevendo. E eu fazia um curso de AutoCAD na época, alguma coisa assim, e o professor falou, você tem uma visão para projeto, por que você não faz arquitetura?
Aí eu fui lá, escrevi arquitetura, passei e fiz arquitetura. Cá Foi estou, assim, né? cá estou. Foi meio que de supetão. E no meio da faculdade a gente já teve um contato mais próximo com o BIM. A gente é irônico, mas eu nunca usei o AutoCAD depois na minha vida profissional, não usei nem na faculdade, nem na minha vida profissional, mas eu entrei na faculdade por causa dele. Eu entrei por causa de um cursinho que eu estava fazendo na época de software. E ok, aí acabou a faculdade, tive esse contato, comecei a trabalhar, e aí esse primeiro problema que você acabou de colocar pra gente, né? O que eu vou fazer? Formei. E aí? Eu comecei a dar aula de software, eu comecei a dar consultoria, aí eu trabalhei no escritório durante um tempo, aí eu fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo durante 2 anos em escritórios grandes, escritórios bons, voltei para Ribeirão, trabalhei numa construtora, você deve conhecer, fiquei lá um tempo e aí saí, aí montamos o escritório. E aí eu vou parar a minha, agora a minha só nessa parte para juntar com a dela. Bom, a minha história, na verdade, já é o mesmo conceito do Má, porque tudo começou com a sua esposa, a Rafaela, que desde a nossa amizade, muito lá atrás, ela sempre me incentivava, Nath, vamos fazer alguma coisa relacionada à arquitetura. Ela me incentivava muito a isso. E eu falava, não tem nada a ver comigo isso, nada, não quero. Entrei na faculdade com o impulso dela, assim, vamos, Nath, você vai gostar, vai dar certo. Aí fui, fiz faculdade, no meio do caminho, assim, eu me descobri, porque eu não tinha ideia do que era, e eu acabei me apaixonando pela profissão. Só que eu tinha um grande problema. Eu não queria criar. Eu não gostava de criar e eu tinha uma dificuldade gigantesca de desenvolver ali todos os projetos. Porque eu não conseguia desenvolver a criação e partir para algo mais ali específico. Só que isso foi, assim, me atormentando um pouco, né? E eu falava, gente, o que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida depois de formada? Porque eu não gosto disso, não é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Eu não quero ficar criando. Não tenho essa criatividade toda. E aí, fazendo um estágio, no meu último estágio de arquitetura, que depois eu até fiquei uns 2 anos trabalhando nesse escritório, foi onde eu me descobri, porque o meu chefe, ele pedia para eu fazer os projetos e às vezes eu não conseguia, e aí ao mesmo tempo que ele me ajudava a entender que eu não conseguia fazer o projeto, ele me deu a liberdade de executar muito bem toda a parte técnica. Foi onde eu consegui desenvolver um executivo melhor, foi aprendendo a detalhar, tive contatos com engenheiros lá dentro do escritório, porque era um escritório multidisciplinar. Fui aprendendo a fazer leituras de projetos que eu não sabia, estrutural, elétrico, hidráulico. Ali eu também desenvolvi bastante a minha parte com software que a gente usa hoje, que é o ArchiCAD. Então, assim, foi uma visão ali que eu falei, minha cabeça fez assim, bum, é isso. E foi onde eu entendi qual que era o meu caminho. E aí, a partir disso, eu me liguei à empresa do software, né? Fui convidada ali para fazer o treinamento, me tornei treinadora certificada, fiz toda a parte, né, que precisava para poder dar aula do software. Aí eu abandonei tudo, abandonei o caminho de projetos, porque eu falei, vou tentar essa área, porque eu gostei muito de ensinar as pessoas. Então isso me fazia bem, me faz bem ensinar as pessoas, saber ali, passar alguma informação. Cara, me deixa muito feliz isso. Passar informação. E aí comecei a dar treinamento, de repente a Rafa veio de novo na minha vida e falou, Nath, preciso de ajuda com alguns projetos. Eu falei, tá. Aí eu falei, vamos lá, vamos tentar. Comecei a fazer os projetos executivos para ela foi minha primeira cliente, ela que me ajudou a engatar aí na minha profissão. E foi assim, crescendo, começou a surgir mais outros clientes, foi crescendo até que eu falei, amor, agora é o momento da gente iniciar a nossa vida juntos, profissionalmente, mas, né? Nessa época ainda chamava de amor. Ainda não trabalhava junto, ainda era amor. Então aí a gente, né, vamos conversar, vamos alinhar como que a gente vai fazer isso, pôr todos os planos no papel, como é que vai ser essa empresa, como que vai ser todos os parâmetros, né, pra gente chegar onde a gente quer, pelo menos até hoje, né, onde a gente já alcançou alguns objetivos. E é isso, até que a gente abriu, de fato, a nossa empresa. É um caminho um pouco longo, né, porque foram alguns anos para eu passar, uns 5 anos mais ou menos, para eu passar por todo esse processo, mas o meu despertar realmente é muito importante nesse momento, né, e é o que a gente também tem que falar. O que eu vou fazer agora que eu tô formado? Não me identifiquei com algumas coisas. E, poxa, a arquitetura, ela tem um ramo muito grande. E a gente tem que abrir um pouquinho a mente para isso, né? E prestar atenção em outros pontos que a gente pode seguir, né? Não só em fazer projetos, né? Só na criação. Eu acho que
que é isso. Agora a gente pode continuar a falar da empresa. Esse despertar que ela falou, no meu caso, foi um pouco mais mundano, não foi tão assim, nossa, me descobri fazendo isso, foi mais uma oportunidade que surgiu. Eu falei, eu trabalhava numa construtora, depois eu trabalhei já trabalhei na USP, e aí eu percebi, peraí, esse pessoal contrata projeto, é projeto terceirizado, não tá contratando necessariamente o cara para criar, às vezes já tá, órgão público às vezes tem um fluxo ali que ele concebe todo o projeto e licita o projeto executivo. E aí essa licitação, alguém tem que pegar e fazer esse projeto. Aí me deu um estalo e falou, uai, eu posso ter, já que a gente não gosta de criar nenhum dos dois, não é muito da área, a gente pode se especializar e fazer isso. E é isso que foi assim que o escritório, assim que a empresa, a BIM Soluções surgiu. E demos esse nome justamente porque é isso que a gente quer propor para os nossos clientes, soluções em BIM, e aí a gente, BIM, aí na hora, a gente passou por todo o processo com uma empresa de marketing, para criação de marca, para criação de slogan, para tudo, e aí a hora que apresentou umas 4 opções pra gente na época e tudo, a hora que apareceu BIM S, eu falei, por que BIM? Ela falou, não, BIMs com S de soluções, eu falei, é isso. acabou. Foi assim, isso deu match. Não, deu match na hora. A hora que ele mostrou pra gente lá na TV, eu falei, é essa. Vamos só trabalhar logo, etc. Mas essa é a imagem que eu quero passar pra quem tá me contratando, pra quem tá vindo atrás de mim. Com certeza. Gente, sensacional. Acho que a gente não poderia começar de maneira melhor para quem tá assistindo aí, ouvindo o podcast. O mais legal, porque eu também vou aprendendo na hora, né? A gente não combina nada antes, não combina nenhum roteiro. E então é uma grande descoberta. Então, apesar da amizade que a gente tem, eu não conhecia exatamente essa parte da história. E o como que é importante a gente começar esse tema sobre como se diferenciar no mercado de projetos por essa parte de autoconhecimento. Essa parte de se descobrir aquilo que de fato você gosta. Acho que às vezes na faculdade a gente é conduzido para algumas áreas. Sim. Eu vejo muito pela faculdade de engenharia, que tem muitas áreas, a pessoa pensa, ou eu vou para obra ou eu vou fazer projeto. E como se projeto fosse um tipo de projeto. Tem vários tipos de projetos, tem projetos que você cria, tem projetos que você não necessariamente cria. Tem a questão que eu acho sempre importante a gente frisar da faculdade, né? Porque a gente sai da faculdade habilitado e não capacitado. Exatamente. Né? Então é igual o carro, a gente tira a habilitação. A partir de hoje eu posso dirigir. Posso pegar meu carro hoje e dirigir até a Bahia? Sair de Ribeirão Preto e ir até a Bahia? Posso. Convém? É uma ótima analogia. Tem que analisar. Tem que analisar. Sim. Há controvérsias. Então, hoje, inclusive, eu tenho pleno conhecimento de que eu ainda sou incapaz de fazer muita coisa. Com certeza. Ainda falta muito conhecimento, falta muita experiência para eu conseguir fazer. Então quer dizer que se chegar um cliente para você querendo fazer tal coisa, você vai falar, não? Eu vou. Hoje eu tenho a maturidade de pegar e falar, eu não consigo atender você nisso que você está precisando hoje, procura tal pessoa, procura tal empresa, a gente tem essa capacidade. Só pegando um gancho nisso, por exemplo, 2 anos atrás, a gente não fazia projetos de interiores. Assim, Hoje né? O pessoal dava, a gente parava ali, entregava o executivo básico e parava ali. A gente não entrava em quantitativo de paginação de piso, elétrico, essas coisas. E aí eu falei, não, eu acho que agora a gente já está maturo o suficiente para poder seguir. Vamos tentar, vamos pegar um projeto e vamos tentar avançar. E foi muito legal essa descoberta, porque hoje a gente consegue visualizar o projeto num todo. A gente consegue ter, não, mas se eu fizer desse jeito, se na obra fizer desse jeito, lá na frente, a hora que for instalar o piso, vai dar tal problema. Então a gente consegue ter um pouquinho mais dessa visualização. Então agora eu consigo entregar um projeto completo, né, detalhado, com todas as informações necessárias. E isso a gente já nasceu ali a ideia desde o início da construção do projeto. Então isso facilita bastante. Com certeza. E importante, né, sobre isso, que é o tipo de conhecimento que eu considero o conhecimento mais importante que você precisa ter, que é o conhecimento da nossa ignorância. Às vezes a gente não tem o conhecimento da nossa ignorância. Até porque quando a gente tem esse conhecimento da nossa ignorância, ajuda muito na escolha do caminho que a gente quer trilhar. Então vocês sabiam de um ponto onde vocês não tinham, ainda não estavam com a competência suficiente para entregar o melhor daquilo. Sim. Mas você decide, eu quero adquirir essa competência. Exatamente. Sim. Né? Então, assim, eu sabia que lá atrás, se eu
fechasse aquele negócio, eu não ia entregar uma coisa legal, e aquilo ali poderia simplesmente acabar com a minha chance Exato. de poder oferecer de verdade aquele serviço. Porque eu entreguei a ele, vai falar para outra pessoa que a gente não fez, que vai falar para outra, e pronto, já ia morrer ali. Agora não, se a gente consegue fazer com calma, consegue ter essa consciência da nossa limitação naquele momento. Não é porque você tem uma limitação agora que você tem essa limitação pro resto da sua vida. Com certeza. Do mesmo jeito que eu não posso falar que eu vou fazer tudo, eu não posso falar que isso que eu não faço hoje eu não vou fazer nunca mais. Então a gente tem consciência desse crescimento de que a gente vai conseguir ir adquirindo experiência, vai adquirindo maturidade, vai conhecendo com certeza. Novas pessoas capacitadas. A gente não necessariamente faz isso hoje porque eu aprendi a fazer isso, mas eu achei pessoas, com parceiros, funcionários que conseguem fazer e eu consigo gerenciar isso. E querendo ou não, a gente aprende muito com os nossos próprios clientes, porque Sempre. eles nos ensinam, na obra não deu certo fazer desse jeito, vamos ter que mudar. Como que a gente pode fazer agora? Então vamos tentar resolver. Daí que vem a demanda, né? Exato. Então vamos resolver esse problema, a gente tá aqui para dar solução. Sim. Então... É que a parte do conhecimento, né, é como se fosse uma ilha. Então a ilha é a área do conhecimento e o perímetro é o conhecimento da nossa ignorância. Então, quanto maior for a ilha, maior é o nosso conhecimento. E maior é o perímetro do nosso conhecimento do que a gente não sabe. Exatamente. E aí que, de fato, a gente faz as escolhas. Lógico, cada um tem sua maneira. Então, a Natália contou a maneira como você fez para se descobrir. O Mayra contou a dele. A minha também foi de outras maneiras. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto antes de seguir. Como me diferenciar no mercado de projeto. Eu gosto de trabalhar com projetos. É isso que eu quero fazer? Com qual projeto eu me identifico? O que eu imagino fazendo? Né? Eu, na minha época de... Acabei a faculdade, já emendei numa pós-graduação de engenharia de estruturas. Porque o engenheiro que era meu chefe na consultora que eu trabalhava, o cara que eu admirava demais, tinha feito esse curso. Eu falei, vou fazer. E pensando assim, não sei o dia de amanhã. Entendeu? A chance de amanhã é maior da gente estar vivo e fazendo a mesma coisa. Essa é a maior chance de acontecer amanhã. Então não existe plano B, só existe plano A. A menos que a gente não confie no nosso plano A, ele não pode nem chamar de plano. Né? Então se ele é um plano A, é ali que está o nosso plano, é ali que está toda a nossa energia. A gente busca fazer aquilo lá dar certo. Plano B, a gente já está planejando para o que vai dar errado. Então eu fiz a pós-graduação inteira para descobrir que eu odeio trabalhar com projeto. Eu não faço projeto nenhum. Não consigo. O computador que eu liguei pro Myron pedindo especificação, eu nem comprei, porque eu falei, eu não vou fazer isso. Não consigo, cara, não consigo. Tem coisa, mesmo que seja outra área, não, vou trabalhar com planejamento. Eu não consigo bater o olho no Excel e ver o erro que tá grotesco. Tem uma linha de amarelo, vai passar batido. Né? Tanto que o meu sócio hoje na construtora, ele que toma conta dessa parte, porque assim... Ele adora fazer isso. Eu odeio. Montar orçamento. Você não sabe nem onde está o escritório hoje, né? Você não sabe nem onde fica o escritório. Fazer levantamento. Vai ficar parede para trás. Vai ficar coisa para trás. Então, assim, essa parte de se descobrir o que de fato a gente gosta. Porque, assim, é muitos anos trabalhando com a mesma coisa. Fazendo uma coisa que a gente não gosta. Lógico que nem tudo a gente vai fazer aquilo que a gente gosta. Nem tudo, Não tô 100%. Eu não gosto de sentar no computador e pagar a conta do escritório. Sim. Mas eu preciso fazer aquilo pro escritório andar. Algumas coisas fazem parte, né? Principalmente no início de qualquer empresa, a gente faz de tudo. Né? Então eu comecei na construtora sendo tudo. Agora tem gente de obra, você compra, você vende. Você vende, você faz o marketing. Exatamente. Você corre, compõe o concreto, depois vai, atende um cliente à tarde, corre em casa, troca de roupa. E voltando um pouco na hora que você fez a pergunta aqui de se descobrir e tal, a faculdade de arquitetura ela é uma faculdade muito ampla. A gente tem aula de cálculo e a gente tem aula de sociologia, história da arte. Então, assim, você vai de um lado, de uma ponta a outra na faculdade de arquitetura, que é uma coisa às vezes maluca. Eu quase desisti da arquitetura no meu primeiro ano, depois que eu tive que ficar parado, sentado, olhando para um vaso para desenhar o vaso. Aí a hora que eu falei, não é possível que a arquitetura vai ser isso. Aí eu esperei mais 6 meses e aí eu comecei a ver, a arquitetura não é só isso. Não é só isso. Tem outras coisas, inclusive a área que hoje, o que eu vou um pouco, eu pessoalmente, não só na empresa, mas eu pessoalmente vou, que é juntar com a tecnologia.
Hoje tudo é tecnológico, hoje todo mundo tem que saber usar alguma coisa, todo mundo tem um computador que é 100 vezes mais potente do que o foguete que foi para a Lua em 1969, então todo mundo tá ligado à tecnologia. Então eu falei, achei o meu nicho lá dentro, mas é o que você falou, na faculdade de engenharia eles te direcionam um pouco para determinadas áreas. Na arquitetura, embora ela tenha 100 possibilidades do que você pode fazer, também o pessoal que na faculdade que a gente fez, eles adoravam o movimento moderno. Então, para eles, fazer projeto é fazer caixa de concreto e quadrada e acabou. E aí eu fui para São Paulo, eu trabalhei num lugar que fazia tudo natural. Eu trabalhei num super escritório de interiores, super famoso, tem projetos aqui em Ribeirão, da Toca do Urso, de lugares ambientalmente super agradáveis, que são extraordinários, mas eu não consegui, porque não era a minha área, não era ficar detalhando a serralheria com o parafuso. Não, a Natália já gosta, a Natália faz esse detalhamento, ela senta no computador e faz isso, mas não era a minha área criar aquilo lá. Então, eu me descobri fazendo aquilo que eu não gosto. Eu tive que falar, realmente não vai dar certo? E eu falei, fiquei um ano num lugar, fiquei um ano no outro, fiquei um ano no outro. Eu falei, não é isso. Aí depois que eu fui pra construtora, que eu comecei a trabalhar com o executivo, resolvendo problema de verdade, compatibilizando, falando com o engenheiro, tendo toda essa conversa com todo mundo, essa integração que a gente vai falar muito aqui, essa colaboração, que é uma das palavras-chave do BIM, que a gente vai falar aqui. A hora que chegou, eu falei, tá, isso eu consigo, isso eu gosto, isso vai dar certo, isso daí eu vou fazer com entusiasmo, né? Eu não gosto nem de usar a palavra amor, não é que mas isso eu vou fazer com entusiasmo, isso eu vou fazer com vontade. E aí eu falei, ótimo, é isso que a gente vai fazer agora, vamos começar vamos acertar a empresa, os objetivos, o que é que ela vai fazer, como que a gente vai fazer. A gente faz isso até hoje. Hoje de manhã a gente sentou, depois de uma reunião, falando, vai acontecer isso, qual que é o rumo que a gente tem que tomar? Então a gente vai fazer isso, vai para aquele lado, vai para aquele, vamos tirar a energia de uma coisa que não tá dando certo, vamos colocar em algo que a gente acredita mais. E foi assim, a gente vai balanceando. Isso é para sempre, né? É a gente tá com a mente aberta para poder fazer isso a todo momento. Com Quantas certeza. vezes forem necessárias. A gente tem que, não deu certo isso, qual que é o próximo caminho que eu posso tomar, qual que é a próxima decisão. E eu acho que é isso que é válido. É a gente estar pronto para mudança. Com certeza. Todas elas. Com certeza. Essa é a principal habilidade, né, que a gente precisa ter, que é de estar pronto para mudanças. Sim. E o que o Myron falou, a questão do entusiasmo. Buscar aquilo que nos gera entusiasmo. Sim. Então, esse é o ponto de partida, né? O que a gente precisa fazer para destacar no mercado de projetos? Primeiro, definir o que de fato vai te dar entusiasmo de fazer, né? Boa parte dos nossos espectadores são pessoas que estão entrando no mercado, às vezes estão ainda na faculdade, às vezes já estão há bastante tempo no mercado, mas ainda não se descobriram, está fazendo aquilo que paga a conta. Tá indo pelo mercado, tá indo pelo que aparece, tá indo com a onda. E faz parte experimentar, né? A gente fez isso durante vários anos. Aquela ideia de, se você tem 8 horas para cortar uma árvore, use 6 afiando seu machado. Ela funciona para várias coisas, mas não é para todas. Às vezes a árvore que você está querendo cortar ela é de ferro. E você está lá afiando o machado, a hora que você bater, você vai ver que não é uma árvore, é um poste. Então, já vai lá e testa logo para ver se é um poste. Você tem que fazer alguma... Exatamente. A gente tem que comer. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que morar em algum lugar, a gente tem que um jeito. Então, não adianta também romantizar e falar que faça só o que você ama. A gente sabe que tem necessidades do dia a dia que ela ficou durante um ano e meio, quase 2 anos com a empresa, só era ela a empresa, enquanto eu trabalhava empregado numa construtora, num escritório, porque a gente sabia que não era o momento. Eu precisava pagar conta, precisava pagar o casamento, precisava que não é barato. E a gente, então, tinha que ir com segurança, né? A gente tinha que com uma certa segurança fazer, mas... Um degrauzinho de cada vez. Um degrauzinho de cada vez. Graças a Deus por enquanto tá dando tudo certo. A gente tá... baby steps, não é aquele salto que a gente também dá absurdo, mas a gente tá conseguindo moldar o nosso negócio, moldar a nossa vida do jeito que a gente... começando a dar a direção que a gente sempre quis. Porque no começo também a empresa era nossa, o escritório era nosso, mas a gente faz o que aparece.
Com Apareceu certeza. uma consultoria, faço consultoria. Apareceu treinamento, eu vou dar aula, eu vou dar treinamento. É projeto, vamos fazer projeto. E aí, pra poder estruturar, pra gente poder se estruturar, pra ter o privilégio, isso sim é um privilégio, de que daqui a alguns anos eu poder escolher o que eu tô fazendo dentro da empresa. Definitivamente. Falando, ó, não, a nossa empresa é Isso. especialista nisso, a gente faz isso, isso é o que eu ofereço. Uhum. E acabou. Não, excelente, porque isso aí acontece muito comigo também na construtora, acontece com os amigos meus construtores. É difícil aquele que chega, não, eu já vou chegar e vou construir casas de alto padrão no melhor condomínio da cidade. A menos que já tenha o nome de família, Sim, ok. muito Muitos dif- contatos, muito muito networking. network para que as coisas de fato fluam dessa maneira. Aham. A pessoa vai ter que pegar umas reforminhas, vai pegar reforma, vai perder dinheiro, vai quebrar a cara, vai ter raiva com o profissional, isso Vai. faz parte. Sim. Então, essa é a primeira parte. Se descubra. Quanto antes. Parece meio clichê, mas não tem jeito. Você só aprende errando. Exato. Você só É o jeito que a gente aprende a é. andar de bicicleta. Se ficar olhando a bicicleta, imaginando como que anda, não vai. Sobe na bicicleta logo, cai logo, levanta logo. Já aprendi E como tenta de que novo. cai, Já porque apre- às vezes a gente tem que aprender como que cai. Porque a gente Exatamente. não pode cair de qualquer jeito, a gente tem que cair com classe. Com A gente certeza. tem que saber cair. Para não machucar, para machucar o mínimo possível, né? Exato. Então, isso posto, descobrimos, cara, adoro trabalhar com projeto, quero trabalhar com projeto, adoro a parte de criação. Não, gosto só da parte de desenhar. Não, odeio desenhar. Gosto da parte de pegar o projeto e fazer o hidráulico, fazer o estrutural, fazer... Enfim, isso posto, chegamos nessa etapa. Agora é onde entramos no tema. Tem uma coisa interessante que eu queria que vocês falassem, né? Ainda mais vocês que já tiveram essa vivência toda, experimentaram o mercado de projetos, a Natália tentou essa parte, você tentou, cada um no seu respectivo lugar, você trabalhou para grande construtora, grandes escritórios, então deu essa pivotada na carreira, você experimentou um pouco de tudo para chegar nesse molde da empresa de vocês, que lógico, requer muita coragem para tentar desbravar um caminho onde não é todo mundo que age, né, que atua nessa parte. Só que eu acho interessante porque eu me formei no final de 2013. E desde a minha época de faculdade, que já tinha um monte de palestras sobre BIM, que BIM é o futuro, e que a partir de amanhã as coisas vão estar todas em BIM. E eu ainda pego alguns projetos bem ruinzinhos, assim. Porque acho que ainda não engrenou... Pra ser educado, né? Pra ser educado. Exato. Mas eu ainda não engrenou da maneira como foi prometido lá na faculdade, como foi me vendido essa ideia. Em contrapartida, tem a parte, eu acompanhando o mercado, né, dos projetos 3D, eu vou dar um exemplo. Então, até pouco tempo atrás, chegava a planta baixa, ali, os cortes, e era isso Se vira. que a gente recebia. Constrói. Às vezes, algumas ideias no Pinterest lá para você ver o que vai fazer e constrói. De repente, da noite pro dia, basicamente, o projeto 3D se tornou obrigatório. Né? O cliente quer ver, quer ter ideia, não quer ter que decidir as coisas na hora, quer já tomar algumas decisões antes, quer já... Com aquele sonho, às vezes, não vai chegar lá no final para falar assim, putz, não era isso. Eu não consegui enxergar isso antes. Nossa, esse quarto ficou muito pequeno e eu valorizo muito um quarto grande, porque quando eu era criança eu ficava num quarto apertado com meus irmãos, enfim. Então, vem uma demanda do mercado que muda da noite pro dia. Ainda mais hoje com as redes sociais, que a informação chega muito mais rápido a muito mais pessoas. Acho que hoje está todo mundo ligado, o pessoal está procurando cada vez mais essa questão de realidade aumentada, né? Essas coisas todas. Mas por que o BIM ainda não encaixou da maneira que me foi vendido em 2013 na faculdade? Por quê? Essa é uma grande pergunta. Eu vou respirar Tem que até respirar para responder. Para responder essa para você. Vamos ver por onde... Você quer começar? Fica à vontade. Fica à vontade? Tá. Primeiro de tudo, eu tenho uma palestra que a gente também faz palestra. Eu sou instrutor numa certificação de BIM Manager internacional através da BuildSmart, da Graphisoft, que é uma empresa, uma software house, né, desenvolvedora de software,
E nas primeiras aulas a gente tem alguns dados de construção civil, etc. E aí tem um dado bastante interessante, ele é de 2017, 18, mas eu duvido que tenha mudado muita coisa. Que ela tem, do lado esquerdo tem as indústrias, então agropecuária, a construção civil, medicina, tudo. E aqui na direita, nas colunas, você tem inovações tecnológicas. Então, tipo, não manda mais carta. Assim, é inovação tecnológica desde lá. Não manda mais carta, faz tudo por e-mail, e inovação faz levantamento, tudo já digitalizou o acervo e vai assim. E a gente está no penúltimo, a indústria da construção civil está na penúltima colocação, à frente apenas de caça e pesca. Esses são os dados que a gente tem lá de 2018. A gente tá, e tecnologicamente, a gente inova mais do que caça e pesca. E eu tenho medo de ver os dados de hoje, porque às vezes caça e pesca passou a gente. Que é o que dá medo, né? Porque caça e pesca, a pessoa tem a experiência dela do que ela já pescou, do que ela já caçou. E aquela experiência que vale, essa pessoa não quer inovar. Nessa não é uma pesquisa brasileira, uma pesquisa. Não chega nem a ser global, se eu não me engano, ela é europeia ou norte-americana, alguma coisa assim. E lá tava que a gente estava à frente também da agropecuária, mas eu sempre faço um asterisco que eu coloco. Ó, no Brasil, não. No Brasil, tecnologicamente falando, a agropecuária está anos na frente da construção civil. Mas isso daí é só pra jogar um dado aqui pra você de como que, na verdade, às vezes o buraco é mais embaixo ainda. Não é só falando de BIM, a gente tá falando de inovação tecnológica no geral. De tudo. Então, quando a gente começou a fazer palestras, a gente já fez palestra em faculdade, fez para aluno, fez para grandes empresas, para diretores e tudo. E aí eu tenho um slide que eu coloco lá, que BIM significa Building Information Modeling e não Building Information Magic, igual algumas pessoas gostam de pensar, e igual algumas pessoas clica no botão. Que clica no botão, dá um... Tem um vídeo que é relativamente famoso numa época, que era uma pessoa com um projeto num tablet. Aí ela chega na obra, joga o tablet no terreno, cobre com terra, rega e sai a casa. E aí tem gente que às vezes compra essa ideia de que vai em dois botões, vai industrializar a construção dela, vai fazer o projeto automático. Esse é o software que dá o corte automático? Não te dá nada. O computador, o software, ele é burro. Ele não faz nada. Ele só acata os seus comandos e automatiza algumas tarefas que você faria ali. Ele faz de uma forma mais eficiente, mas ele em si não faz nada. O computador não faz nada. Eu sei que a gente poderia entrar numa discussão aí com chat GPTs e coisas da vida muito maior e falar, não, faz sim, mas para nós é isso. Então, resumindo, pra gente não ficar aqui 2 horas falando disso, tem muito da mentalidade da indústria, do profissional. Tem muito... aquela pessoa que é consciente que ela fala, não, eu tô há 40 anos fazendo o projeto desse jeito, daqui 10 no máximo eu vou me aposentar. Eu não quero. Me falta cliente, eu não preciso mudar. Eu não preciso agora, eu não tenho essa demanda, eu vou fazer assim, se eu ficar muito obsoleto, eu me aposento. E não tá errado, não julgo, ok, ela tá fazendo daquele jeito, ela tá vamos dizer, no fim da vida profissional dela, vai aproveitar o resto da vida dela e ok. Mas de resto, a gente, né, o profissional, não só da construção, mas a gente tem uma coisa muito reativa. Ele só vai atrás, né, o famoso bateu água na bunda. É só na hora que ele tiver no desespero, é só na hora que o órgão governamental que ele presta serviço exigir, é só na hora que o cliente dele falar que não vai mais contratar ele se ele não entregar em BIM, se ele não entregar o modelo. E você falou que as coisas mudam de uma hora para outra, mas esse de uma hora para outra, o BIM enquanto conceito, ele é da década de 70. Vamos fazer as contas aí. A gente teve 50 anos para tentar se adequar, para tentar fazer alguma coisa. E eu estou impressionado que de 2013 a 2023 ainda não aconteceu, né? E exatamente. Não vai ser, nunca vai ser essa chavinha que vira de uma hora para outra. Para a gente fazer um processo de implementação de BIM no escritório, dependendo do tamanho do escritório, é um processo de 1 ano. E aí a pessoa desespera, porque agora ela tem que entregar aquilo, ela fala, em 1 mês... Em 1 mês não dá. Em 1 mês não dá. Em 1 mês não dá pra gente nivelar o conhecimento do teu escritório do que é BIM, do que você vai ter que fazer. Então é uma coisa muito mais cultural do que técnica. Não é difícil aprender o software. O software você tem
N Nossa, opções de software, você tem uma N opções de curso, N opções de treinamentos. Eu vou sentar ali, se você não é autodidata, você vai contratar alguém para te auxiliar. E esse não é um impedimento. Não é um impedimento tecnológico, a gente tem computador, a gente tem dispositivo, a gente tem auxílio, a gente faz levantamento de drone que já está incorporado com o banco de dados, que já te dá informação aqui e ali. É cultural, é uma mudança de mentalidade mesmo. Mas isso também está muito ligado às faculdades. E eu acho assim que enquanto a faculdade não mudar o processo de ensino, não vai fazer mudança, alteração nenhuma no processo de trabalho. Porque assim, o que a gente vê hoje, as pessoas caminhando, saindo da faculdade, se formando, aí elas chegam num tal lugar que ela tem que trabalhar em BIM, ela é obrigada a aprender e se não fazer, vai ficar fora do mercado. Isso é o processo que nós estamos vivenciando hoje, tá? Pelo menos um pouco ainda no início. Uhum. Mas o ideal é que todo mundo saia da faculdade com isso já pronto, com esse processo implementado. Não adianta só as faculdades ficarem dando aula de BIM, conceito. Uhum. Não é assim. Tem que ter uma matéria que se chama BIM. Tem que ter uma matéria para explicar como que faz, porque BIM não é software, BIM é um conceito, é uma metodologia. Como que eu vou trabalhar? Com quem que eu tenho que contratar? Com quem que eu tenho que falar? Com quais são os profissionais? O que eu vou entregar? Não é? Então, assim, se a gente não aprende isso na faculdade, como que eu vou sair para o mercado querendo fazer em BIM? A gente saiu da faculdade achando que BIM era um software. Exato. Sim. BIM era uma solução ali. Todo mundo pregava eu vou isso. aprender o ArchiCAD, eu sei BIM. Não é assim. Não é igual contratar um desenhista, né? Exato. Eu sempre brinco de que no BIM a gente não existe o BIMzista igual existia o CADista anteriormente. Não adianta o cara saber mexer num software e ele precisa saber construção. BIM antes de mais nada, tem processo, tem metodologia e tudo, mas BIM é uma construção virtual. Então imagina que tudo o que você vai fazer na vida real, tudo que você vai construir, você está fazendo no digital antes, para fazer qualquer tipo de ensaio, qualquer tipo de teste. Fazendo uma pausa, às vezes os clientes no começo, ou às vezes quem não conhece muito bem o que a gente faz, eles até falam, quer contratar a gente para fazer os projetos, e eles falam, não, mas é só esse desenho. Aí eu preciso explicar, porque assim, não é só Não tem esse desenho, a gente não não entrega assim desenho. Que a gente trabalha, né? BIM é diferente do desenho, a gente precisa passar aquilo para um modelo, eu preciso construir aquilo virtualmente. E se não der certo a construção, eu vou te falar, você tem problema no teu projeto. Tem problema, não tá dando certo, a construção não vai acontecer. E não adianta o engenheiro fazer o melhor cálculo, porque às vezes nem vai dar certo, ele não vai nem conseguir fechar o cálculo daquele projeto. Então a gente tem que passar por uma análise total daquele projeto, desde o início. É uma então não visão é só muito um desenho. ampla. É uma visão muito ampla. Eu falo, não tem... um projeto ruim em BIM é muito pior do que um projeto ruim em CAD. Porque se o cara errou em BIM é porque ele não sabe mesmo o que ele está fazendo. Porque para você... É uma construção virtual. Para você subir uma casa no ArchiCAD, seja em qualquer software, você precisa saber como que aquilo lá vai ser construído. Você tem que... eu vou subir 5 centímetros do peitoril dessa janela, porque eu sei que a fiada de bloco de concreto é de 20 em 20. Então eu não vou deixar com 37 pro engenheiro na obra ter que ficar quebrando o bloco. Então eu tenho que ficar pensando nisso na hora que eu tô modelando, na hora que eu tô subindo. Então, você pensando no BIM como uma construção virtual, você percebe, qual que é a principal vantagem do BIM? Eu posso fazer quantitativo, eu posso fazer... quando eu tô de mau humor, eu brinco que a principal vantagem do BIM é separar o joio do trigo dos profissionais. Porque profissional ruim não vai conseguir se adequar, não consegue se adequar ao BIM. Porque ele faz de qualquer jeito, resolve na obra, taca pro engenheiro. Acostumado desse jeito, taca pro engenheiro, o engenheiro resolve, lá na obra resolve, gasta 50% a mais do dinheiro do seu cliente final, porque tudo com coisa que, se você tivesse um mês a mais de projeto, você teria gastado 50 mil reais a menos e 3 meses de obra a menos. Então, por isso que eu falo que o principal impedimento hoje ainda é essa mentalidade de entender que o BIM ele vai te dar um pouco mais de trabalho, mas você vai resolver muito mais problemas. Você vai ter uma eficiência, assim... a gente poderia jogar dados aqui, falar de coisas, mas, assim, é irrelevante diante daquilo do básico, do simples, que pensa numa construção virtual. Tudo que você vai fazer na vida real, você vai jogar ali no computador e você vai ensaiar. Você vai ensaiar a quantidade de material que você vai usar, você vai ensaiar cronograma de obra, você vai ensaiar
Se ele resiste a um terremoto, Com certeza. por exemplo, você consegue hoje ter ensaio sismológico, ensaio de tornado, tudo isso dentro de softwares que vão fazer uma boa análise para você e você vai saber se tá dando certo ou não. Então, os usos e as vantagens e o que você São tem muitas, né? são muitas. Mas é interessante como isso já precisa mudar o processo desde o início da contratação. Então, o cliente está condicionado a contratar o arquiteto para fazer o projeto, certo? Normalmente se contrata o engenheiro lá na fase, talvez, de um projeto legal, ou até lá na frente ainda, né? Porque tem que aprovar agora com a parte do engenheiro também, certo? Só que o ideal, quando a gente pensa num projeto em BIM, é o engenheiro estar junto, sentado na cadeira, assinando contrato junto com o cliente e o arquiteto. É todo mundo caminhando junto. Porque imagina se você está numa mesa ali, criando o teu projeto, e aí você, não sei se isso vai parar em pé. Será que vai dar certo? Ô engenheiro, ou liga, se estiver do lado, me ajuda. Não sei, você acha que dá certo? Tá mais ou menos. Vamos já ter essa parceria desde o início. Porque eu vou conseguir conceber, eu vou conseguir criar muito melhor. Então, o meu projeto, ele já vai estar muito mais afinado. Porque o que a gente vê assim, 90% dos projetos que a gente pega para fazer, né, para dar as soluções, é justamente chegar no projeto legal, faz, aprova, aí vem para a fase de compatibilização. Aí eu vou lá, compatibilizo arquitetura, estrutural, elétrico, hidráulico, não bate nada. Aí tem que aprovar de novo. Aí tem que fazer o quê? Arrumar a arquitetura. Ou, se não conseguir resolver com nenhuma disciplina, a gente tem que voltar para a arquitetura, repensar no projeto. Ou seja, perde-se o tempo, perde-se dinheiro, perde-se projeto, que tudo vai jogar assim, ó, simplesmente para cima, para fora, né? E não por um erro básico. Por mais multidisciplinar que o arquiteto seja, você, dentro do seu nicho, do que você sabe de engenharia, da hidráulica, da elétrica, ele bate o olho, ele resolve muito mais fácil. A gente, com certeza, vai deixar passar alguma coisa que não é do nosso know-how. Sim, da vivência, né? A gente teve um semestre de hidráulica, um semestre de elétrica, um semestre de estrutura. Isso serve de alguma coisa? Não, serve para eu ter uma noção, para eu talvez... eu não tô sendo enganado por alguém, mas isso não me capacita... Não me capacita. A fazer aquele projeto. Então, como eu disse, a colaboração é uma palavra essencial no BIM. É todo mundo fazendo junto mesmo. Resolvendo... Tem que pensar que eu tô atendendo o meu cliente final. Eu não tô ali para fazer o que eu quero, eu não tô ali para me agradar, sabe? Pro cliente final, tudo em função da obra, é tudo em função daquela construção que vai sair. Eu tenho que dar um jeito de fazer o melhor para que ela seja mais eficiente, para que ela seja o mais confortável possível pro seu cliente final. E precisa haver essa quebra, né? Essa coisa ruim que existe entre os profissionais. Claro. Tanto entre arquitetos e engenheiros, mas dentro também da própria profissão, né? Os arquitetos ainda tem muito essa coisa de eu quero ser melhor, eu quero me destacar no mercado. Tudo bem, todo mundo quer se destacar. Todo mundo tem uma coisa que faz melhor, todo mundo tem uma coisa que faz bem ou não faz bem. E é isso que vai te dar o gatilho pra seguir pra frente, pra ir mesmo e não ficar voltando, com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que descobrir isso, a gente tem que entender que não há concorrência. Há concorrência, claro, de dinheiro, às vezes, né, de mercado, tal, de cliente que quer, tal. Mas, assim, ele é meu parceiro. Ele tá ali lutando junto comigo, eu também tô lutando pra conseguir. Se eu tiver uma dúvida, que às vezes ele tem experiência e eu não tenho, ou eu posso fazer uma parceria, posso trabalhar junto, ou eu posso passar o projeto pra ele, se às vezes não dou conta de fazer. E aí volta já naquele assunto de você se descobrir, de você saber os seus limites, de você saber também impor aquilo que você sabe, né? Colocar, ter a humildade de falar, olha, eu não sei fazer isso, eu vou aprender. E vou te entregar algo que eu vou melhorar, alguma coisa mais no futuro, enfim. É isso, eu acho. Muito bacana, tanto que essa é a ideia, de fato, do podcast, do porquê que eu resolvi criar ele, trazer pessoas como vocês para falarem sobre sistemas. Tanto que o nome do podcast é Obras à Frente. Então, para quem ouviu até aqui, me desculpe, você não vai sair desse podcast com a mesma mentalidade. Não tem como. Não dá. Então, quem ouve o podcast Obras à Frente, suas obras estarão à frente. Né? E obra é como um todo. O projeto é uma obra. Sim. A ideia ela é uma obra. Né? Estamos à frente do
Isso quase nunca acontece, mas a gente aprende na faculdade que, teoricamente, o cliente final da obra, ele tem que te contratar na hora que você vai procurar o terreno. Sim. Esse é o ideal. Ele vai nós, arquitetos, engenheiros, a gente vai auxiliar o cliente final na hora de escolher não, isso daqui é essa inclinação, aqui eu já trabalhei, eu sei que aqui tem uma passagem de tubulação, você não vai poder construir nada aqui. Sim. Você tem tudo isso. E aí é mais difícil ainda, porque não é uma mudança de mentalidade dentro do nosso nicho. É uma mudança de mentalidade de cultura da sociedade, tipo, como um todo. Excelente isso. Aí a gente sabe que é muito mais complicado. E, obviamente, aí já vai juntar que acha que o arquiteto é coisa só para classe alta. E a gente tem o Whats, que são arquitetos que trabalham apenas em prol de habitações de interesse social, assistência técnica para habitações de interesse social. Então, assim, a gente poderia expandir essa conversa aqui para rumos completamente diferentes, mas tudo gira nessa coisa cultural que a gente tem também muito no Brasil e dentro da nossa indústria. Lógico, o Brasil é muito grande, né? Muda às vezes de um lugar para o outro, mas essa parte cultural eu também concordo que é o que mais influencia. Para contextualizar todo mundo, estamos falando no final de fevereiro de 2023. Pós-pandemia, final de fevereiro de 2023, pós-carnaval vivos. Não é? Mas essa parte cultural influencia por quê? Até essa questão de pensar muito no hoje e não no amanhã nem no longo prazo. Então, eu preciso fechar o projeto. Eu vou tentar entregar tudo para o cliente. Eu tenho a competência suficiente para isso? Não, mas eu preciso guardar tudo para mim. Talvez em outras regiões do Brasil eu não conheço muito, mas aqui em Ribeirão Preto não é muito comum os escritórios multidisciplinares. Até em outros países é mais comum. Então, nós temos profissionais em cada canto que diz que entrega o seu projeto em BIM. Né? Então, cada um entrega o projeto em BIM, como que chega lá e dá interferência? Ainda por sorte, hoje, caminhou-se para a interferência cair na sua mão e não na minha. Né? Ainda bem que é você chorando e não eu. Mas já é um avanço. Já é um problema menos. Mas, assim, como que é a questão cultural? Porque o cliente vai lá, ele não quer pagar na fase de projeto, ele acha um absurdo pagar o preço que é justo na fase de projeto. Exato. E depois vai ter novidade na obra, vai falar assim, nunca na sua vida você constrói. Compra pronto. É um problema construir. Entendeu? Compra pronto, paga mais caro, não constrói do seu jeito, procura alguma que você se encaixe, porque eu construí e foi horrível a experiência. Então, lógico, a gente no Brasil também tem muito dessa cultura do it yourself. Não vou entrar nesse tema, que também é bem longo. Isso, a gente... porque o meu tio... Mas lógico que a gente precisa... Essa fase de projeto precisa ser tudo definido nessa etapa, para que não tenha surpresas lá na frente. Né? Tanto que na parte de construção eu insisto muito para o cliente, a hora que vai me chamar, às vezes alguns até vêm, né? Os próprios arquitetos já indicam, não, já vamos procurar um engenheiro no começo. Aí beleza, então eu já entro nessa etapa, antes de fazer o orçamento, dou um suporte, né? E vou ver, já tem o projeto elétrico, hidráulico? Não, tem que contratar. Não, mas vou gastar dinheiro com isso? Você faz? Não. Na obra você escolhe o ponto. Exatamente. Você coloca a tomada. E a hora que eu falo, preciso fazer um orçamento detalhado da obra, um orçamento executivo da obra para saber quanto que vai custar. Porque hoje é cultural ainda... Principalmente aqui na nossa cidade. Quanto vai custar a obra? R$3.000 o metro quadrado. Chega lá na realidade, R$5.000 o metro quadrado. Um mês para o outro, o alumínio teve um aumento de 50%. Exato. Mas eu não considerei nos R$3.000. O arrimo não estava dentro, o telhado não estava dentro, o muro não estava dentro, o esquadrinho não estava dentro. E todo acabamento você também tem que comprar separado. Pronto. Então o cliente chega e toma essa bomba lá no final. E até para essa parte de engenharia, também odeio fazer
Tenho parceiros que fazem para mim essa parte de orçamento, que só trabalham com isso, né? Sim, a gente fala, não é? Nós somos especialistas porque a gente Só faz isso. Então, se tem alguém que só faz isso, deixa pra ele tem experiência, vai ser mais rápido, vai ser... A palavra pra mim, quando a gente fala em BIM, quando a gente fala em projeto, a palavra não é se é caro ou se é barato, a palavra é eficiência. Sim. Então, eu tô eficiente, eu quero ser eficiente. A quantidade de elogios que hoje eu recebo, agora particularmente da BIMS, né, das entregas que a gente faz, eu fico assim, eu falo, cara, eu cheguei lá, assim, eu consegui fazer um executivo, tipo, digno de obra. Uhum. Porque, assim, eu tô entregando todas as informações que precisa, sabe? Então, assim, tem que ser assim. Não dá pra ser menos. Às vezes a gente reclama, putz, tem 20 cortes. Sabe o que é 20 cortes? Quanto tempo que a gente demora pra terminar de fazer 20 cortes? São 3 dias de trabalho, pelo menos, no mínimo, em 20 cortes. Então, assim, não é qualquer coisa que eu tô entregando. Não dá pra entregar, não dá pra entregar 2 cortes. E só pra falar de novo, não é automático. Não é automático. Eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, eu tenho que gerar informação, eu tô colocando informação técnica ali. Então, assim, não é assim, né? Então, realmente, a gente é bom no que a gente faz porque a gente só faz isso, a gente gosta disso. Pode ser até que eu esteja dando crédito pra pessoa errada, mas parafraseando Bruce Lee... Eu tenho mais medo de uma pessoa que praticou 10 mil vezes um chute do que aquele que praticou 10 mil chutes uma vez. Né? Então, praticou 10 mil vezes o mesmo chute, essa pessoa aí... Eu sei que se eu levar um... Se eu levar um dessa pessoa, ela não vai errar. Ela não vai errar. Não vai errar. Então, a parte de BIM, ela já ajuda muito nessa parte do orçamento da obra, né? Para ver como que se conversam. Então, quem faz os projetos... Antes de chegar em mim lá na obra, entra pro pessoal que faz o orçamento executivo da obra, que vai falar pro cliente, ó, sua obra vai custar tanto. E aí? É a hora exata que o cliente precisa saber se aquele sonho que ele pediu pro arquiteto desenhar para ele e criar para ele, se cabe no bolso dele. Porque senão esse sonho vira um pesadelo. Sim. E ela vai incentivar outras pessoas a não quererem construir porque é muita dor de cabeça, sendo que tudo isso poderia ter sido evitado. Exatamente. Né? Então, muito importante que as concepções venham certo do projeto. E assim, às vezes parece que não vai usar, né, na obra, mas trazendo... É incrível, assim, eu já fiquei impressionado, era 2019, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com algumas coisas de projetos já em BIM, assim, bem compatibilizados, tal, que chegou o projeto de estrutura na obra, com o QR Code lá pra ver... Nós adotamos isso pra ver a estrutura. Foi o projeto de estrutura. Me chegou o armador da obra. Nós estávamos fazendo um prédio que era em pré-moldado, então estava em fase de chuva. O cara estava lançando ferragem dentro da valeta, então ele estava inteiro sujo, todo ferrado. Chegou, passou a mão no celularzinho dele, pôs o projeto, bateu no QR Code. Pedro, tá vendo aqui? Cara, não tô entendendo como que nós vamos executar essa viga aqui. Dá pra gente ir lá jogar um nível, tá? Eu acho que não vai dar certo. Cara, eu não consegui responder ele, que eu fiquei tão impressionado. Com a tecnologia Com a tecnologia que aquele cara, ele não vai usar. Vai usar. Todo mundo tem isso daqui hoje. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem um desse hoje. É fácil, gente. Assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Todo mundo tá trabalhando, o gestor da obra, o pedreiro, todo mundo tem acesso daqui. Aí você falou da chuva. Mas se ele tivesse que abrir um calhamaço de 1 a 0, assim. Sim, aí chega lá, opa, não é esse aqui, eu preciso do corte. Aí volta pro escritório, é isso daí. Fora a questão para poder entender. E hoje, tô com um projeto executivo de vocês, numa obra que eu estou fazendo, e o pedreiro me mostra. Sim. Pedro, olha, como que nós vamos fazer a queda do telhado nessa parte aqui? Porque tá vendo, ó, o telhado tá desse jeito, então nós vamos ter que reaproveitar essa parte, só que aqui tá pegando o muro do vizinho, aí fica lá eu. Eu não consigo nem responder, que eu fico impressionado. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver cara, primeiro. eu fico impressionado, eu não consigo nem responder o cara que parece que não vai usar. Então, assim, o pedreiro usa, é excelente pra ele, porque aquilo ajuda, porque leva um tempo, lógico que hoje, né, com o passar do tempo, vem da nossa geração de construtores e tal, que a gente vende a nossa expertise de projetar na nossa cabeça aquilo que tá no papel. Sim. Que leva anos Sim. pra criar essa expertise. Sim. E pra que a gente gastar energia com isso? Porque
chegou nessa expertise fazendo errado algumas vezes. Com certeza. Entendeu? Sendo que a gente não precisa gastar energia com isso. A gente consegue gastar energia com outra coisa na obra do que ficar tentando imaginar Sem o dúvida, projeto, sem sendo que eu dúvida. consigo entrar ali e tirar uma dúvida dessa. Facilitou muito até pro traquejo meu com o cliente, numa obra de reforma, por exemplo. Ó, vamos mudar esse telhado por conta desse problema? Vou lá e mostro no projeto. Ele entende muito mais fácil do que eu for lá na obra. É muito mais visual para ele. Muito mais visual. Sim. Né? Então, assim, eu acho que, de fato, é uma demanda que o mercado uma hora vai pedir. No episódio anterior, não sei em qual ordem que vai sair os episódios aí, mas o episódio que eu gravei aqui com o pessoal da On Architects, a gente falou sobre a questão da nova geração, que é a geração aí entre 14 e 17 anos, que o pessoal fica, esse pessoal só quer saber de fazer dancinha, não sei o quê. Esse pessoal amanhã são os detentores do dinheiro Sim. e formadores de opiniões. E essas pessoas têm acesso àquilo que de fato é bom e é importante. Então não vai ficar naquilo, mas eu confio na outra pessoa. Não é só a questão de confiar. Precisa entregar, né? Precisa ter um benefício. Sim. E o que importa é o cliente feliz. Ele é a chave. Exato. Se o cliente, imagina se o cliente incentivar outras pessoas a fazerem a sua própria construção, né? Porque deu certo, porque foi deu legal. certo, foi legal, não teve dor de cabeça. Sim. O sonho foi contínuo, porque vem um sonho na fase de projeto. Aí entra o pesadelo, que é a fase de obra. Porque esse pesadelo da compatibilização o cliente não acompanha. Não. Aí vem um pesadelo na fase da construção. Para depois, se tudo ocorrer bem, voltar ao sonho de morar. Mas muitas vezes até chega... Vem uns vícios depois de coisas que poderiam ter sido previstas em fase de projeto. E também tem a parte financeira que, dependendo do rombo que o cliente toma, ele nunca mais se recupera. Ou leva anos para se recuperar. Sim. Ou não curte o sonho da maneira como deveria curtir. Sim. Não termina, né? Não. Exatamente. Então isso que é muito, muito complicado. E, nossa, e o tema ele é muito bom, que se deixar a gente vai falando, né? A gente vai, se deixar aqui, eu já estava aqui dando uma viajada de que existe, por exemplo... Você está falando de BIM, você está falando que o pedreiro gostou, que é bom para o cliente. A gente tem um cenário ali de quando você vai fazer um projeto em BIM, que é o cenário romântico, ideal. Então, o cara que está me contratando, ele sabe mais ou menos o que é BIM, então ele sabe me pedir. Porque eu posso fazer várias coisas em BIM. Eu posso fazer só uma, só a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira, tenho várias coisas. Então tem esse cenário ideal que tem isso, que ele sabe, falando de grandes contratantes, que a construtora sabe o que ela está me pedindo, ela me dá diretriz de modelagem de projeto, ela me dá regras, ela me dá padrões, etc. E eu vou fazendo, e aí vai evoluindo o modelo, vai evoluindo, aí eu tiro quantitativo, aí eu faço cronograma, aí eu faço físico-financeiro, aí eu faço análise de uso e ocupação. Ok, tem isso. Mas também tem o nó que a gente falou no começo da conversa do dia a dia, tem a necessidade do dia a dia. Hoje eu recebi uma ligação de um construtor também falando assim, eu tenho alguns projetos aqui que eu vou começar a obra, tá tudo em CAD, tá tudo mais ou menos. Vocês pegam e fazem não é o executivo, eu quero só o modelo para eu ter uma ideia daquilo que vai ser de verdade a construção? Eu falei, claro, vou fazer. Eu não vou falar para ele, não, quero ver quem que tá fazendo, e que tal pessoa que... Não, eu vou abraçar aquilo lá, ele quer que eu resolva aquele problema. A minha empresa chama BIM Soluções, eu tenho que dar uma solução para ele. Eu vou pegar esse seu projeto, vou modelar, vou falar para ele das limitações, eu falo, o projeto não é meu, eu não tenho contato com quem tá fazendo e tudo, então o que eu tenho é esse PDF, esse arquivo aqui para subir, e vou fazer, mas eu vou te dar, você já vai conseguir uma eficiência, você já vai ter ganhos ali muito maiores do que se você simplesmente... Com certeza. Esses 15, 20 dias que a gente vai parar para fazer essa análise e fazer esse levantamento vão valer muito mais a pena no seu 1 ano de construção que você vai ter pela frente. E ao mesmo tempo, eu fico na dúvida, assim, porque igual você falou dessa parte da construtora, né? Tá difícil a gente conseguir mão de obra especializada, né? Não adianta só ter quem faça, precisa ter quem faça bem feito. Exato. Então, tem muita gente entrando no mercado e ainda vai aprendendo conforme o mercado vai andando. Então, assim, o preço que se paga pelo projeto, às vezes, não dá para custear um profissional. Lógico, estamos falando da realidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em fevereiro de 2023.
onde nós temos muitos profissionais autônomos, altamente qualificados, mas que trabalham em escritórios separados, né? E por isso que a gente falou da importância do trabalho em conjunto, parceria, da comunicação, da complementariedade e colaboração. Essa palavra que eu estava procurando. A colaboração é imprescindível. Para quem trabalha somente com a parte de criação, entendeu? Como que essa pessoa vai fazer? Ela vai precisar contratar um profissional para ficar ali no escritório? E se esse profissional não dá certo? Exato. O projeto não paga, precisa entregar. 2 meses ele não quer mais trabalhar com você. 2 meses ele não o projeto quer. tá no meio. São Ou não realidades. aprendeu, não conseguiu Leva se um tempo dedicar, pra- leva Um tempo para conseguir. Só que assim, a demanda já existe, a gente precisa entregar o melhor. Sim. E se engana quem pensa que o cliente é bobo. Quem acha que o cliente não sabe, basta um amigo desse cliente falar, cara, minha obra foi maravilhosa, que o projeto veio assim, assim, assim. E esse profissional vai passar vergonha. Exatamente. E a hora que a pessoa perguntar sobre o projeto sem BIM, ela já pesquisou tudo. Já, olha o patamar que ela já chegou. Já chegou. Para descobrir, né, aquela informação. Exatamente. A pessoa para perguntar sobre o negócio de BIM, Já era. já era. Já a internet tá aí, é rapidinho. Se ela perguntou, é a mesma coisa do lado do nosso lado do projetista de qualquer disciplina. Se você chega para ele e fala, eu quero um projeto em BIM, e ele te responde falando, mas o que você quer do BIM? O que você vai fazer com isso? Você já sabe que aquela pessoa tá habilitada. Aquela pessoa, o básico ela já sabe. Já sabe. Porque senão ela vai achar que BIM é um modelo 3D e fala, não, eu entrego, eu faço. E não é, a gente já também. cansou de falar não é isso. Mas se ela te responde com uma pergunta, não, mas você quer o que do BIM? Qual que é o seu objetivo? Qual que vai ser o uso que você vai fazer do BIM para esse projeto? Aí esse daí você já pode dar uma relaxada e falar, ok, tô conversando com alguém que já tá nivelado, que já sabe o que é que a gente, para que serve o BIM, para que a gente vai usar. Entendi. Mas respondendo a sua pergunta, Natália, pode responder a pergunta dele. Ótimo, ótimo. Não, a pergunta é sobre... Está faltando profissional no mercado, né? Então, como que a gente supre isso na realidade nossa hoje de Ribeirão Preto, né? Como que o trabalho de vocês pode nos auxiliar, né? Sim. Quem trabalha com criação, né? Para ter esse projeto, para que chegue na minha fase de obra, Tá tudo ok. está tudo ok, Uhum. entendeu? Para que já esteja tudo decidido antes, não vire loucura e nem... Eu vou dar a resposta curta, a Natália dá a resposta mais elaborada. A resposta curta é, liga pra mim, contrata o nosso escritório. Pronto. Hoje no escritório a gente tem algumas etapas justamente para a contratação. Então nós temos clientes que nos acompanham, né? Clientes nossos, arquitetos, né? Que nos acompanham desde o início do projeto. Então, Nath, eu vou começar um projeto, já fechei, já embuti vocês no valor, tá tudo certo, resolvido. Por que isso? Porque ele já sabe mais ou menos, ele já fez um pré-orçamento com a gente, de quanto seria para a gente poder fazer toda a parte técnica para ele. E aí esse cliente, ele concebe o projeto num papel, no software que ele tiver, não importa. Ele vai conceber, vai passar pra gente e a gente vai modelar, vai dar essas informações para ele, vai gerar aquela visualização, seja uma planta, um corte, um 3D, uma maquete, o BIMX, que fica super legal também, para mostrar e apresentar para o cliente. Então, desde o início já pode haver essa contratação com a gente, já facilita muito. Depois a gente também tem as contratações no meio, né, que entra no projeto legal, para aprovação condomínio, prefeitura local, né, de onde for o projeto, e nos executivos, que aí já abrange mais ainda, né, mais detalhado. Então tem gente que só contrata a gente para fazer os projetos técnicos, que são os executivos, e aí a gente acaba até dividindo em outras fases, né? A gente tem a fase 1, fase 2 e a fase 3, que cada uma delas a gente entrega uma coisa mais específica. Então, uma base para começar a obra, depois mais detalhamentos, depois uma marcenaria. Então a gente já consegue fazer todas essas entregas. Então o nosso cliente, hoje ele consegue ter a gente por completo, né? A gente brinca que nós somos aí estagiários de luxo. Nós somos estagiários de luxo. A gente fala em back office. Não, mas nós queremos ser o operacional do escritório, do arquiteto, do escritório, da construtora, da incorporadora, para tirar esse peso da burocracia do dia a dia que ele teria em contratar novos funcionários, novos profissionais que, como a gente acabou de comentar, daqui 2 meses vai sair ou não consegue aprender
entender a ferramenta, não consegue se adequar ao fluxo daquele escritório, e deixa o profissional, o arquiteto livre para ele fazer o que ele gosta, que é conceber projeto, que é atender o cliente, que é acompanhar o cliente, e a gente faz essa parte, e lembrando que a gente está falando aqui de BIM, a gente faz tudo isso em BIM, a gente faz tudo isso modelado, e coisas que eventualmente seriam um plus, que seria uma coisa a mais, como uma compatibilização de projeto, isso é algo inerente ao nosso serviço. A gente não tem um preço para fazer um projeto executivo e um preço para fazer um projeto executivo compatibilizado. Não, isso é um processo só, é um processo em BIM, e a gente lida, se o cliente contratou o complementares e as outras disciplinas, se ele contratou em BIM ou não, aí a gente faz, se ele contratou em 2D, a gente faz em 2D, se a gente for preciso, a gente modela as partes que são importantes do projeto para poder fazer uma compatibilização melhor. Então tudo isso, às vezes a gente tem que explicar, mas isso é inerente ao tipo de serviço que a gente já oferece hoje. Muito bacana, porque eu falo que o arquiteto que trabalha com a parte da criação, ele é o guardião do sonho do cliente. Porque ele participa lá dos primórdios, onde vem o briefing, que vai resgatar aquele sonho, daquela ideia, coloca aquilo lá no papel, né, e depois vai materializando aquilo, então ele precisa gastar a energia dele de guardião do cliente. E fazer o que ele ama, né? E fazer o que ele ama, que é a parte de criar. Então, sendo guardião, é importante que ele busque o melhor para o cliente dele, entregar toda essa parte para que nenhum momento, nenhuma etapa escape esse sonho. Porque depois ele vai lembrar que esse guardião deixou ele... Deixou passar alguma coisa. Deixou passar alguma coisa e, às vezes, a pessoa vai assumir a bomba de um problema que às vezes não é dela, mas que o cliente relaciona eu confiei em você para você tomar conta do meu projeto. O arquiteto, ele é o responsável por tudo. Ele é o responsável por tudo. Então, o cliente quis contratar o pedreiro que o pai indicou porque o amigo, não vou contratar a construtora. Deu problema, o cliente vai reclamar com o arquiteto. Exatamente. Você devia ter visto, que a tomada não está no lugar certo. Deu erro no projeto, você devia ter visto. Então, para que puxar esse problema? Sim. E vamos procurar entregar o que é melhor para o cliente, né? Bom, estamos aqui partindo para a nossa etapa final, essa é a parte aqui bastante esperada do podcast, ela é legal. Eu vou falar sobre alguns temas, são rápidos, uma resposta rápida, o que vier na cabeça, né? Nada, não precisa ser nada muito incrementado, não precisa encarnar seu modo coach, mas pode se segurar. Meu modo filósofo... Contemporâneo. Karnal Pondé / Clóvis de Barros. Então, para vocês, começando pela Nath, o que é sucesso? Sucesso para mim é eu estar tranquila, fazendo o que eu gosto e ainda trabalhando. Nos dois, né? Fazendo ali o que eu amo, exercendo um trabalho. Acho que isso é sucesso, eu estar tranquila com isso, sabe? Com a minha mente relaxada, que eu tô fazendo os dois. Amando e trabalhando. Ótimo. É bem parecido, uma resposta mais sucinta, para mim sucesso é paz e equilíbrio. Paz e equilíbrio. Se eu atingir paz e equilíbrio, eu sei, obviamente com as nossas contas pagas, com o básico, nós não somos extravagantes nem nada do tipo, mas a gente tem que ter o mínimo para sobreviver, mas é paz e equilíbrio, e a gente tem paz e equilíbrio atingindo tudo isso, com tudo, e conta tá tudo em ordem. Conta paga gera paz. Gera muita paz. Boleto para pagar, eu duvido alguém que consegue ficar em paz. Pode até ostentar na internet, mas ficar em paz... Mas em paz não tá. Então, com pra certeza. Mim, sucesso aqui chegou... porque eu tô em paz, eu tenho equilíbrio entre a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, é isso. Isso é sucesso pra mim. Família. Família é a gente sentar na mesa junto, conversar e rir à toa aleatoriamente e comer. Excelente. É quase 100%, mas família pra mim também é um momento de descompressão. Família é um pouco dessa, mas é um momento de descompressão que você esquece um pouco ali do que está acontecendo. É mesmo no nosso caso, família envolve nossos bichos também, que a gente adora. Não é só gente, não é só parente. É estar em volta de quem a gente ama, de quem a gente pode ser mais natural, quem pode ser a gente mesmo. Isso é uma descompressão que da vida, do cotidiano nosso. Um sonho.
Ir pra Disney. Excelente. Esse é particular porque é um sonho que a gente ia realizar, mas Com a pandemia, era a foi nossa muito lua de mel e veio com a pandemia, aí ele foi adiado. Ainda Foi vai- adiado, mas logo acontecerá. a gente tá esperando os 560 dias da entrevista do visto, mas vai ser realizado, não tá tão longe assim. O seu também é esse mesmo sonho, compartilhado. Não. Ah. Se a gente for falar no tema viagem, o meu sonho eu vou ter que ir sozinho. Ela já falou que o meu sonho é Machu Picchu. Eu quero ir ver as ruínas, eu quero subir Legal. a Machu Picchu, eu quero ir pra lá, mas eu não... Pode parecer um pouco triste, mas eu não tenho essa coisa romântica de eu tenho objetivos, alguns objetivos, eu quero que a minha empresa chegue em determinado estágio. Eu não gosto de falar muito lá pra frente, né? Porque esse tipo de coisa a gente não necessariamente compartilha, mas eu sou uma pessoa muito satisfeita com o que eu tenho. Eu não fico nessa de eu queria mais. Eu sei dos privilégios que eu tenho, eu sei de onde eu tô. Eu quero ajustar muitas coisas, arrumar muitas coisas, mas eu não tenho essa coisa super mais. Mas pra ficar, você perguntou como que é a vida em casal, profissional e tal. Eu vou dar uma resposta de marido, então. Então, o meu sonho é levar minha esposa pra Disney. Muito bem. Excelente. Não é só o dia a dia da empresa, as cobranças, e tem depois a parte que tem que cumprir. Tem que ter leveza. Tem que aprender a se divertir. A gente fica muito tenso nessa nossa correria. Tem que saber aproveitar também. A gente aprendeu a separar um pouco as coisas. Não é que a gente separou totalmente. Tem horas que a gente ainda conversa em casa de trabalho. Sim. Mas não dá pra evitar. Só que antes era muito mais. Qualquer coisa a gente falava de trabalho. Hoje não. Hoje a gente tem outros assuntos que a gente consegue relevar. Então, a casa acaba sendo descompressão de fato, né? A gente tem que chegar em casa, tem que relaxar, tem que ser... Legal. Relaxar. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria pra você mesmo no início da carreira? Vai. Siga, que vai surgir as coisas certas pra você e você vai alcançar o que você quer. Excelente. No início da carreira é meio pegadinho, porque no início da carreira eu não fazia nada do que eu faço hoje, era bem diferente. Resposta rápida. Resposta rápida. Eu vou chegar pra mim com 25 anos formado, vou falar, você tá com receio de ir pra São Paulo? Mas vai, porque se você não tiver essa experiência, você não vai conseguir ver realmente o que você quer e você vai ficar com isso na cabeça. Vai pra São Paulo, sofra o que tem que sofrer, chora o que você tem que chorar lá sozinho e volta, mas vai. E tenha calma. Calma é sempre tenha calma que uma hora vai dar certo. Muito bom. E qual conselho você daria para quem está começando na carreira agora, que está aí, às vezes entrando na faculdade, às vezes saindo, às vezes pivotando a carreira, né? Então não é simplesmente para uma única pessoa. Para quem ainda está indeciso, né, de qual caminho seguir, qual conselho você daria? O primeiro conselho é teste. Faça alguma coisa. Não importa o que, faça. Vai testando. Faça isso hoje, vai fazer outra coisa amanhã. Não deu certo, vai passando. Até você descobrir aquilo que é, porque a gente não descobre de uma hora para outra. Então, o segundo conselho é, procure algo que você ame. Então, teste todas as coisas que você ame fazer. Porque a gente tem que colocar aquilo que a gente vai fazer em primeiro lugar. A gente vai fazer alguma coisa boa, então eu vou fazer aquilo ser bom pra mim. Então, eu tenho que amar aquilo. Não adianta eu fazer meia boca, não adianta ser ruim, sem amor. Eu acho que é isso. A gente falou muito do entusiasmo, né, de fazer as coisas com ânimo e tal. Então, isso eu também acho que é imprescindível. A primeira coisa que eu falaria é isso também. Tente. Se não for algo que vai te prejudicar e não for algo que vai prejudicar outra pessoa, tenta. Tá tudo certo. Não teste a profundidade do rio com os dois pés, mas teste a profundidade do rio. Exatamente, tenta. Surgiu... eu nem falei disso aqui muito, mas eu fiz o meu estágio durante a faculdade 2 anos na USP. E era um anúncio que estava ali era um anúncio que estava na faculdade de teste da USP há meses. Ninguém tinha... Quando eu fui lá fazer entrevista, falou, você foi o primeiro e único, e tem mais uma pessoa que veio aqui, eu gostei de você, a gente vai continuar. Por quê? Porque as pessoas passavam lá, vinham, sei lá, a USP, sei lá, não deve ser remunerado, foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida.
Uhum. Então, assim, eu tava lá e falei, nossa, olha aqui, deixa eu mandar um e-mail. Pronto. E aprendeu muita coisa. E moldou a minha carreira, de certa Fez forma. Ela moldou, ela que foi eu saí de lá porque era estágio, tem Tinha 2 que anos, sair. eu tinha que sair, Uhum. acabou o contrato de estágio, eu tinha que sair. E você não pode ser contratado pela você tem que Sim. conversar e tal. Então, mas foi o que moldou a minha carreira, foi aquilo lá. E foi um dia que eu passei assim, eu falei, olha isso daqui, peguei e mandei um e-mail. Não descarte as hoje oportunidades. Hoje Uhum. é meu cliente, já fez aula comigo, é reviravoltas que o mundo dá, mas é isso, tente, não tenha medo, arrisca, como você Uhum. disse, não pula de cabeça, não vai com os 2 pés, mas arrisque sim, vai dar certo, vale a pena. Sensacional. Porque de fato não tem nada pior do que a gente se arrepender de alguma coisa que a gente não fez. Não fez. Exato. Melhor a gente arrepender, ó, fiz, não deu certo, erra logo, aprende logo, conserta Já logo. resolve isso. E não leva a vida inteira pra descobrir que não gosta, né? Pra Exato. chegar lá na frente, nossa, eu passei tantos anos fazendo isso, eu odiava. Não tenha medo de pivotar, Nenhum. basta a gente ver vários cases que tem aí, cada um tem seu tempo, né? Cada um Sim. tem seu momento. E também tem que saber respeitar esse tempo, né? Com certeza. Isso é importante. Excelente. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, gente por trazer agradece, esse tipo de mas- conhecimento. Acho que vai ajudar muito as pessoas. Acho muito importante a gente trazer essas ideias, né? Porque às vezes nos traz uma certa clareza de uma realidade do mercado que está acontecendo e às vezes a gente não está vendo. Sim. E a gente sabe, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então quem vai ficar esperando as outras pessoas fazerem o movimento do mercado para ter que se adequar depois, vai beber água suja. Então eu prefiro beber água limpa sempre. Sempre. Né? E para todo mundo que está ouvindo aí esse podcast, quem está ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, encaminhe para algum amigo seu que esse assunto vá fazer sentido, né? Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. E nos vemos Estamos à na próxima. disponibilidade também. Já estamos aguardando o próximo convite. E Que tem como muita coisa para conversar ainda. exatamente, como que eu encontro vocês aí nas redes sociais? No Instagram é só procurar por BIM Solucoins, né, na verdade. Uhum. Nosso site também é www.bins.com.br. BIMS. É. Bola, índio, macaco, sapo. Fica fácil. Porque fala BIMS, pode ser com N, pode ser com... É BIMS. É BIMS Soluções. Então, É só pensar no BIMS. BIM e colocar o S Soluções. na frente. Soluções. Excelente. BIMS.com.br. Maravilha. Muito obrigado, gente. A gente que agradece mais uma vez. E- Como eu disse, prontos para a próxima. Prontos para a próxima. Que terá a próxima, porque faltou assunto. Faltou Assunto pra gente falar aqui. Você Eu falou tinha que pivotar de cortar. carreira, eu já pensei num monte de coisa. Não, eu já assunto tô pivotar mudando. de carreira, esse daí. Pra mim também, né? Eu já tô fazendo um curso de ciência de dados, eu já tô comecei no TI, fui para arquitetura, tô voltando pro TI, daqui a pouco só Deus sabe. Excelente. Valeu, galera, e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,